Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui para gravar mais um vídeo de como programar em Python. Já faz um tempo que eu não gravo, então algumas coisas mudaram. Por exemplo, agora eu tenho webcam, salve. E uma notícia ruim, faz tempo que eu não uso a mesa digitalizadora, então eu perdi um pouco do costume. Então nesse primeiro vídeo talvez minha letra saia um pouco amedonha, mas a gente vai se acertando. Então, no caso, como vocês podem ver, aqui em cima, nesse canto, hoje a gente vai estar falando sobre listas. Então, primeiro vamos começar mostrando, né, como que se cria uma lista. No caso, nossa lista vai se chamar A, bem criativo, então A vai ser igual a abre colchetes, então uma lista ela pode ser identificada por colchetes. Então uma lista ela vai ter 7, 5, 11, essa vai ser a nossa lista de números. No caso, não precisa ser só números, você pode colocar strings, você pode colocar true, false, duplas, o que você quiser, basicamente. Então, no caso, os elementos têm que ser separados por vírgula, mas esses elementos podem ser quaisquer coisas, qualquer coisa. A primeira coisa assim que a gente pode ver, de acordo com o último vídeo, uma semelhança, é na hora de pegar um elemento dessa lista, né? Tipo, retirar um elemento. Retirar não, mas. Você quer o segundo elemento dessa lista vai ter que fazer tal função. Daí você tem que ver se esse segundo elemento é um 5, por exemplo. Então, essa parte ela é bem semelhante ao de strings. Então, por exemplo, se a gente fizer um print A1, né, isso aqui vai estar retornando para a gente o valor número 5. Né, e isto aqui, no caso, é bem semelhante a strings. Né, se vocês olharem no último vídeo, eu faço um exemplo, não lembro agora como que era, mas deve ter sido com a palavra olá, provavelmente, que eu pego o L, o O e o A, enfim. Então isso aqui tem bastante semelhança. Isso aqui também serve para tuplas, que é no próximo vídeo, que eu vou estar retomando. Mas, né, você acessa, né, você consegue acessar esse valor. Mas não é só isso que você faz a lista, né, a gente pode usar diversas coisas. Então, a primeira coisa que a gente entrar é como adicionar elementos a uma lista. Então, por exemplo, a gente quer adicionar um número 7. Não, pera, 7 já tem. Pode ter elementos repetidos também, tá, rapaziada? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tá, 15. 15 é um bom número. Então a gente pode chamar o método append, então a gente pode fazer a.append. Espero ter escrito certo. Abre parênteses, 15, fecha parênteses. E quando a gente for dar um print a gente vai ter o seguinte resultado: 7, 5, 11 e 15. Né? Bem tranquilo, a gente adicionou um elemento ao final da nossa lista. Mas a gente pode fazer mais coisas além disso. A gente pode adicionar um elemento a um local específico. Então, por exemplo, se a gente fizer um a.insert, se eu não me engano, aí no caso a gente coloca a posição, então a gente vai adicionar na primeira posição o número 6, separados por vírgula, e a gente fizer um print, meu R ficou medonho, desculpa rapaziada, um print a gente vai, né, isso aqui vai ser retornado pra gente 7, 6, 5, 11 e 15. Agora vamos aqui pro VS Code. No caso, o meu Tony está aberto aqui, F. Mas vamos usar mais o VS Code só para alguns momentos. Eu vou usar o Tony, ou também não. Mas eu acho que já deu para entender bastante como as coisas funcionam, então acho que é tranquilo a gente só ficar no VS Code. Então vamos lá, primeiro vamos criar aqui nossa lista A. Vou criar variáveis sempre letra minúscula, rapaziada, não se esqueçam disso. A, uma lista é 7, 5 e 11.
Então, print A, só pra gente ver como imprime bonitinho. Print, o outro exemplo que eu dei era... não lembro. Opa. Aqui, print 1. E quando a gente roda o código, a gente vê que retornou realmente o valor 5, quanto a gente esperava. Se a gente fizer a.append 15, print, aqui eu escrevi errado, print a, a gente pode ver que retornou, né, com 15 no final, assim como a gente esperava. E o último é o insert, escrevi certo, 1,6 e print a. Então, se a gente roda esse vídeo, a gente pode ver que a gente colocou realmente na posição que a gente queria. Então, no caso, essas são as duas formas de você estar adicionando elementos a uma lista. Então, que é bem interessante. Eu, particularmente, nunca utilizei o insert. Gravando esse tutorial para vocês é a primeira vez que eu uso ele, então, né, não é tão útil. Mas tem suas utilidades, no caso, talvez só para as coisas que eu usei Python, eu não necessitei disso, mas é isso. Então, no caso, tem esses dois métodos. Aí, da mesma forma que a gente tem como adicionar elementos a uma lista, a gente tem como remover... Opa, calma, deixa eu voltar pra cá, rapaziada, pra ficar retinho com a mesa e fazer um trabalho bem feito. No caso, opa, a gente pode remover elementos, então, por exemplo, a gente pode usar a.pop 3, por exemplo. Então, nesse caso, o pop, ele pega o index, né? Então, no caso, vale ressaltar, esse 3 aqui é o index. Então, por mais que tivesse um 3 nessa lista, se a gente fizesse a pop 3, removeria o terceiro termo. Né? Então, no caso, nessa lista, o terceiro termo é 0, 1, 2, 3, seria o 11. Então, a gente vai estar removendo o elemento 11. O elemento, né, com o valor 11. É isso aí, eu acho que deu pra pegar a visão. Espera. Então, se a gente fizer agora um print a gente vai ver que isso aqui vai retornar pra gente a lista 7, 5, 11. Opa, não, 11 eu removi, rapaziada. Eu tava pegando a lista errada. Tava olhando essa daqui de cima, essa tem que olhar essa de baixo. Então é 7, 6, 5 e 15 que vai ficar com a gente. E esse é o primeiro, então a gente remove pelo index. No caso, vocês também podem estar utilizando, deixa eu ver aqui pro lado, sem nada dentro do pop, tipo só abre e fecha parênteses. E no caso, se a gente fizer isso, print a gente remove o último elemento. Então nesse caso aqui a gente, em vez de remover o 11, a gente removeria o 15, né? Então nossa lista passaria a ser 7, 6, 5 e 11. Então essas são as duas coisas que você pode usar no pop. Ou se eu coloco o index que você quer, ou você só usa o pop e remove o último elemento. Além do pop, a gente tem remove, então a gente pode fazer um a.remove. Aí você coloca o que você quiser remover, por exemplo, o 6. A gente quer remover o 6, então a gente coloca 6. E quando a gente fizer um print a gente vai retornar a lista 7, 5, 15. Que é a nossa lista inicial, né? No caso, eu usei essa lista aqui de cima, né? Isso aqui da direita só foi um esboço. Então, se a gente volta pra cá, não quero esse teclado. Se a gente desce aqui um pouquinho, a gente coloca a.pop. Qual o valor que eu usei? 3. E a gente escreve print a e roda. A gente pode ver que a gente tirou o valor 11
E se eu tirar, eita, o 3, a gente pode ver que eu vou remover o 15, né, como eu tinha falado pra vocês. No caso, eu vou tirar aqui o 11, e a gente também tem o remove, 11, né, que eu tinha falado, que a gente remove o valor 11, print A, X não está na lista. Rapidão, rapaziada. Pô, eu sou cabeçudo, rapaziada. Eu falei aqui, oita. Aqui eu tinha usado 6, mas aí eu coloquei 11 na minha cabeça. Não, isso aqui é um 6. Então, rapidão. Voltei, vamos aí. Opa, se a gente rodar aqui de novo, agora sim a gente pode ver. A gente tem 7, 5 e 15, né? Como a gente esperava. Então, basicamente é isso que a gente pode fazer. Além disso, aqui, a gente tem a função sort. Então, deixa eu não apertar em roxo, eu quero pretinho. A gente tem a função sort, então no caso a gente pode fazer a.sort, abre e fecha, parênteses, e se a gente fizer um print a gente vai ver que isso aqui vai ser retornado em ordem. Então no caso a gente pode ver que vai ser 5, 7 e 15. Se não me falha a memória, ele organiza do menor para o maior. Então, se a gente voltar para o VS Code, a gente fizer a ponto .sort e print já e executar, isso mesmo, a gente pode ver que ele colocou em ordem. No caso, dentro desse sort, a gente pode colocar esqueci o nome, me fugiu o nome, perdão, um parâmetro, lembrei. Então a gente pode colocar a.sort reverse equal true. Ficou pequenininho, rapaziada, perdão, espero ter sido certo também. Print a gente vai ter essa lista ordenada de trás para frente. Então o primeiro elemento vai ser 15, 7 e 5. Então se a gente vier aqui do Tony, não, através code, e copiar isso daqui e colocar aqui, ó, reverse true, a gente pode ver que foi ordenado de trás para frente. No caso, lista, né, a gente pode entrar em mais coisa, como por exemplo matriz. Vou passar rapidamente por isso aqui, que é interessante se saber. Mas, por exemplo, se a gente pega aqui uma matriz do elemento 0, 1, não, vou ficar muito grande, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Eu fiquei contando pra ver se eu tinha feito certo, porque era pra ter ir até o 9, mas só foi até o 8, né, porque eu comecei com 0. Mas, por exemplo, a gente tem essa matriz com 9 valores. Isso, né, algebricamente, não estou entrando na parte de programação. Deixa eu descer um pouquinho só para sair aquilo ali da tela. O 0, né, que, no caso, se a gente for escrever essa matriz um pouco diferente, né, dando nome em seus valores, a gente vai ver que o primeiro elemento ele é o A11, o segundo vai ser o A12, A13, A21, A22, 23, 3, 1,
3, 2 e 3, 3. Esse aqui ficou totalmente feio, peço perdão, mas acho que deu pra entender. Eu não me lembro como chama essa matriz com os valores A1, mas enfim, no caso essa representação, né? Então, esse valor 0, ele é o elemento A1, opa, ele é o A11. Em Python, o que acontece é algo semelhante a isso. No caso, se a gente fosse fazer uma matriz em Python, a gente teria uma lista de listas. Então, por exemplo, a nossa primeira lista aqui ela seria 0, 1, 2, fecha. Aí a segunda lista seria o 3, o 4 e o 5. E por último, o 6, 7 e 8. Essa seria a nossa matriz. No caso, eu coloquei assim grandona, mas se a gente fosse imprimir em Python mesmo, né, se a gente desse um print nessa matriz, seria uma lista gigante assim, né? Primeira lista 0, 1, 2, vírgula 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, seria uma lista de listas, né? Então, por exemplo, se a gente quiser acessar o elemento 4, a gente pode ver que ele seria o elemento A, opa, ficou em cima, o A22. Só que, no caso, como em Python, né, a gente começa do 0 e vai até o número mais alto, e aqui a gente começou com 1, então se a gente quisesse, vou chamar isso aqui de B, tá, rapaziada? Se a gente quisesse acessar o 4, a gente poderia fazer B, no caso, né, vou colocar aqui, esse é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então a gente quer acessar o B1, e dentro do B1 a gente tem esse valor aqui, esse elemento que é o 0, esse elemento que é o 1 e esse elemento que é o 2. Então se a gente quer acessar o 4, a gente tem que entrar no 1 de novo. Então se a gente fizesse vou colocar aqui pro ladinho, um print, e o N ficou medonho, print B1, 1, a gente teria o elemento 4. No caso matriz, a gente pode acabar utilizando, por exemplo, o projeto Trainee, o último projeto Trainee que teve de programação. Dava para ter feito usando matrizes, se não me engano a gente até acabou utilizando algo nesse estilo, não me recordo muito bem, mas é útil, é interessante saber, eu acho que é legal vocês saberem que é assim que é feito matrizes. Então, se no caso você quisesse criar uma matriz, você criaria as 3 listas e você faria um append em outra lista, né? No caso, você pegaria, vamos dizer que essa é a lista D, E e F, aí você quer adicionar na lista G, então você poderia começar G é igual a uma lista, aí G.append, não, tá certo, append D, G.append E G.append F. Então, no caso, aqui você teria essa matriz, mas você também teria que criar, né, inicializar essas 3 listas. Lógico que você pode fazer, aí fica a tua imaginação, esse vídeo ia ser um pouco mais curto do que os outros, mas vou enfatizar que isso pode ser feito. Se você, por exemplo, fizer um for i in range G5 e depois um for i in range
de 5. Aí no caso, vamos lá. A gente tem que... Opa. A gente inicia uma matriz sendo uma lista vazia. E a linha a gente também inicia sendo uma lista vazia. Então a gente cria um for em range 5 para cada... Opa. Escrevi errado. Não faz sentido ser I e J. Então, dentro desse for em range, a gente colocaria aqui linha ponto append J. Então, no caso, ele colocaria 0, 1, 2, 3, 4. Aí depois disso, depois que acabasse esse for, a gente colocaria uma matriz ponto append linha e depois linha igual a nada para resetar os elementos. No caso, a gente não precisaria, né, se a gente for pensar em otimização de programação, né, reduzir o número de linhas, a gente não precisaria disso, então a gente poderia tirar isso aqui e colocar isso aqui nesse primeiro for, aqui entre um for e outro, porque, né, seria inicializado a linha igual a uma lista vazia aqui em cima, então ia passar no primeiro, quando fosse fazer a segunda repetição do i, já limparia a lista, então a gente não precisaria criar antes, mas vamos deixar assim, só para ficar bonitinho. Então, se a gente entrar agora no VS Code, deixa eu comentar tudo isso. Opa, comentar isso aqui pra não... Oxi, deu ruim, rapaziada. Só pra não ficar imprimindo um monte de coisa. Então, como eu falei, inicia uma matriz igual a nada, linha linha igual a nada, for i in range 5, for j in... Oh, desculpa aí, rapaziada, tô recebendo meio torto, é porque minha mesa não é muito grande e meu teclado tá no diagonal, aí eu tô me perdendo um pouco. Só explicando pra vocês. 5, aí aqui linha ponto append j, aí depois matriz ponto append linha igual a espaço em branco print matriz. Então, no caso, quando eu rodar esse código, a gente pode ver, não era o resultado que eu esperava. A gente pode ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 listas com 5 valores cada uma, que é o que a gente esperava. O que eu queria era isso daqui, ó, rapaziada. Deixa eu colocar x é igual a 0, x, opa, x é igual mais igual a 1, x. Não. Era isso que eu queria. Então a gente criou uma lista de 20, uma matriz, né, com 5 por 5, que tem 25 elementos, como vocês podem ver. Essa era a minha intenção inicial, mas só para vocês entenderem, né, que no caso ela tem 5 linhas e 5 colunas, né, no caso o número de
linhas que vai ter vai ser o número de listas que você vai ter, e as colunas vai ser o número de elementos que tem em cada lista. No caso, a gente pode fazer, não lembro agora se algebricamente se considera uma matriz, mas a gente poderia criar algo meio que uniforme. Não uniforme. Então, por exemplo, opa, tô torto pra cadeira. A gente poderia criar algo nesse caminho que eu falei, por exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tipo, a gente poderia programar para isso ser criado. Então, no caso aqui seria uma lista, isso aqui seria outra, e isso aqui seria uma lista só com 5. Então, daria para fazer isso. Não sei qual seria a utilidade, mas isso também é possível de ser feito. No caso, só teria que trocar, né, esse valor do J, que seria referente às colunas. Deixa eu ver o que mais eu posso contar para vocês de interessante. A gente tem algumas outras coisas, por exemplo, se a gente vier aqui colocar matriz, o próprio VS Code ele mostra. Então, clear, provavelmente ele vai limpar a matriz, a gente pode até testar aqui, que eu realmente não sei, nunca usei para saber. Tem a primeira vez, então se a gente der uma matriz aqui, a gente limpou, então talvez seja útil para você que quer fazer uma aplicação. Não sei se faz sentido usar o clear ou se só isso daqui resolveria, né? Teria que ver qual que seria a real diferença disso. Aqui a gente pode ver que ele também fala do count. Se eu não me engano, eu falei isso pra vocês na de string, que isso aqui contaria o número de coisas. Então, se a gente pegasse, por exemplo, aqui no começo a lista A, e a gente colocasse count 7, ela retornaria falando que só tem um 7 na lista. E por aí vai. Copy é para você copiar a lista, da mesma forma que tem o clear, que apaga. A gente poderia colocar só igual uma lista em branco. O clear apaga todos os elementos. O copy, se você colocar... não lembro como usar o copy. Também nunca usei, mas imagino se a gente fizer algo nesse caminho, por exemplo, B é igual a copy matriz print B. A gente consegue na mesma matriz. Então, tem isso aí também. No caso, a gente pode... coisas interessantes. Se você tem uma matriz, só que você não sabe o tamanho, você pode estar usando a função len. Então, a gente pode colocar aqui len matriz. E a gente também pode estar colocando print len matriz 1. No caso, 0. Por quê? No caso, o len, ele retorna pra gente qual o comprimento. Então, a gente tem 5 listas. No caso, quando a gente estava falando de uma matriz, então 5 seria referente a 5 linhas. E quando a gente coloca matriz 0, ele pega a primeira linha. E ele conta quantos elementos tem. E como eu falei, no caso, esse tamanho retorna o número de colunas. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem uma matriz 5 por 5 bem tranquila. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar de matriz. Lógico, se vocês derem uma pesquisada, talvez vocês encontrem mais coisa, talvez outras funções que eles podem estar fazendo, outras aplicações. Mas eu acho que aqui de interessante pra gente foi tudo. A gente usa isso daqui, essa parte de append, né, de lista, quando a gente trabalha com algoritmos genéticos, por exemplo. Então, é interessante vocês entenderem essa parte aqui de como adicionar e remover elementos de uma lista, porque vai ser importante lá pra frente. Mas eu acho que listas é sobre isso. Esse era fazer um vídeo mais curto, mas eu no meio do caminho achei importante fazer essa parte matriz aqui pra explicar pra vocês, né? Mostrar também que vocês podem estar utilizando esse for em range ou qualquer outra coisa. Então,
o céu é o limite agora. Agora que vocês já sabem os métodos que tem em lista, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Por isso eu gosto tanto de programação, né? Se não tem um limite. Qualquer coisa podem mandar mensagem que eu respondo. Como eu falava no último vídeo, eu não durmo, então se você quiser mandar mensagem 3 da manhã, pode mandar que eu vou estar respondendo às 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã e por aí vai. Então fiquem bem tranquilos em relação a isso. Acho que é isso. O próximo vídeo é sobre tuplas e eu prometo ser um pouquinho mais breve, porque não tuplas é algo mais sólido, a gente não consegue fazer tanta coisa com tuplas, mas elas são bem úteis. Então é isso. Valeu, rapaziada. Qualquer coisa é só chamar. Valeu!